Bem-vindos à parte 2 do nosso estudo. Deus abençoe sua vida. Eu desejo que, através desse estudo, nós possamos compreender mais a palavra de Deus, o contexto que ele foi escrito, foi inserido, o contexto espiritual que nós vivemos. O objetivo desse estudo também é comparar os dois eventos, como eu mencionei, o evento que aconteceu na Torre de Babel, na Babilônia em si, e também o evento que aconteceu em Jerusalém, mais especificamente ali no cenáculo. Esse estudo tem também o objetivo de fazer com que nós entendamos como essas coisas influenciaram a nossa vida ao longo do tempo e ainda influenciam uma parte para o bem ou outra parte para o mal, dependendo do contexto onde que a pessoa está inserida e de como ela vive. Então nós vamos aqui seguir com o nosso estudo, fazendo a leitura do texto bíblico e na sequência eu vou ensinando. Bom, antes de falar o texto bíblico, só quero relembrar que nós fizemos uma análise no vídeo anterior, identificamos no mapa por meio do Google qual que era a região, o que que estava em torno, onde que acredita-se que era a Torre de Babel pela exposição ali do Google, né? Também o Palácio de Saddam Hussein, que se considerava descendente de Nabucodonosor, um rei da Babilônia. Vimos ali também um portal de Shitar, bem ali do lado, né, que é uma réplica, que é isso que vocês podem ver aqui do lado esquerdo da tela, também um pouco acima, onde que nós mostramos que tem esses arcos e essas paredes em azul. Aqui dá para perceber que também que tem um rei, né, simbolizando aqui sentado sobre o trono que comandava. Nós vamos fazer uma análise aqui no texto também sobre isso, tá? E ali pelo Google foi possível perceber que não se trata de um contexto fantasioso da Bíblia, mas que a própria geografia, o próprio sistema ali demonstra que existiu e que a Babilônia e as coisas que estavam ali previstas na Bíblia de fato existiram e existem muitas outras evidências, tá? Não é só porque está no Google, mas eu estou dando o Google como exemplo que nós estamos vivendo um momento de cada vez mais absorção de tecnologias e a gente precisa fazer uso disso, fazer bom uso disso também com o propósito de aprendermos mais até sobre as coisas de Deus. Ok? Vou fazer uma oração. Senhor, peço que o Senhor abençoe a cada um que estiver assistindo esse vídeo. Que o Senhor toque no coração de forma especial. Que o Senhor me use de forma especial também para que eu possa contribuir com elas no aprendizado da palavra, também para transmitir o sentido espiritual que ele está. Que o Senhor abençoe, santifique e fortaleça cada um em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos ler o texto. Gênesis capítulo 9 diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Presta atenção nesse ponto específico aqui, ó. Enchei a terra. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus havia dito para Noé que deveria ocorrer da parte dele e também dos seus descendentes, eles deveriam fazer isso. Ok? Aqui no versículo 7 diz de novo: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Ok? No versículo 1 e no versículo 7 é dito exatamente a mesma coisa. Deus havia dado uma ordem. Deus tinha um propósito que as pessoas que saíram da arca, que eles estavam os descendentes de Noé, enchessem a terra e povoassem. E obviamente que Noé transmitiu para os seus filhos e os filhos para os seus netos, né, de acordo ali com o contexto que eles viveram, que eles tiveram ali, os ensinamentos que foram ditos da parte de Deus para Noé e para todos os outros. Então, eles conheciam, havia um conhecimento de Deus. No decorrer do texto bíblico, de várias passagens e muitas outras, isso fica evidenciado. Quando a gente olha Melquisedeque, que era sacerdote em Salém, o nome veio depois alterado para Jerusalém ou Jerusalém, era o mesmo local, então sempre houve o conhecimento de Deus entre os descendentes. Não foi só através de Moisés que havia um conhecimento de Deus. Muito antes de Moisés, 500 anos antes de Moisés, através de Melquisedeque já havia conhecimento que representa, que conota que aquela população, aquelas pessoas transmitiram para os seus filhos, seus descendentes, aquilo que havia sido recebido por Noé. Ok? Então, o capítulo 9 de Gênesis faz uma breve abordagem sobre qual que era a vontade de Deus. Agora nós vamos ver o próximo capítulo,
para entender esse contexto aqui. Bom, versículo 6 do capítulo 10 de Gênesis diz assim: E os filhos de Cã são Cush, e Misraim, e Put e Canaã. E os filhos de Cush são Sebá e Avilá, e Sabtá e Ramá e Sabectá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. É muito importante entender, aqui até Bíblias com traduções ruins, dá a entender que aquilo era bom, que Deus estava se agradando, principalmente em relação ao versículo 9, ó, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. As traduções mais simples não deixam essa conotação, mas o original diz assim, que este foi poderoso caçador em oposição à face do Senhor. Eu tenho uma Bíblia no computador também, que tem várias versões, e tem essa e versão original, é literal, na verdade, uma versão literal do texto que diz assim. Inclusive, em outros vídeos eu pretendo usar esse recurso, essa Bíblia digital, para poder fazer algumas explanações. Então, versículo 8, retomando aqui: E Cush gerou Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. Deus nunca quis que ninguém fosse poderoso, ninguém fosse ditador, que ninguém fosse opressor, que ninguém tivesse mais poder que os outros homens. Deus nunca quis. Esse homem começou a se tornar poderoso na terra e caçador, no sentido de que ele dominava as pessoas, e caçador no sentido de escravagista, que começou a buscar, prender, fazer com que as pessoas fizessem ali a sua vontade. E aqui está escrito, ó, e o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Assíria, e edificou a Nínive, e a Reobote-ir, e a Calá, Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Prestem bem atenção nesses detalhes, porque isso é fundamental para entender o contexto bíblico, entender um pouco da história, quem eram as pessoas, o que, que eles fizeram, como Deus agiu através da vida de cada um deles. Okay? Então aqui tem mais alguns exemplos do lado esquerdo das ruínas da Babilônia, e algumas características, né? Tem alguns locais que tem algumas ilustrações sobre a Babilônia e o que havia lá, né? Como o Portal de Shitar, enfim. A Babilônia ficava na Mesopotâmia, que quer dizer entre rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E deixa eu retornar que eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho desse contexto. Bom, Babilônia e Torre de Babel, existem várias ilustrações que nós vamos ver agora e tem a ver com o contexto aqui desse homem chamado Nimrod. Agora há pouco eu tinha visto uma imagem aqui, eu acho que ainda está para trás, depois eu retorno aqui. Bom, o nome Nimrod é um nome bem conhecido. Se você colocar Nimrod no Google, por exemplo, ou no Google Maps, você vai encontrar Nimrod em vários lugares no mundo. No Brasil, inclusive, Estados Unidos, existe uma veneração por esse nome, por essa pessoa até hoje, tá? Existem ilustrações também a respeito da torre, de um contexto que era inapropriado para a época, porque a torre foi feita, como nós vamos ver agora, de tijolo queimado, não necessariamente ali de rochas, então não tinha como fazer uma torre tão alta. A torre correta mesmo era uma torre de 7 andares, que era um ziggurat, como nós vimos no mapa também. Eu não sei se eu tomei o cuidado de mostrar para vocês, estava mais ao sul, mas tinha outro local ali também no mapa que vocês podem pesquisar, que consta como ziggurat. Ziggurat era um templo de 7 andares, com o objetivo de fazer invocações, é, o sentido de abrir a porta do céu, como nós vamos ver aqui, mas era, na verdade, um sentido espiritual de invocações, de consagrações de todo tipo. Então, esses modelos assim de torre não são muito adequados. É muito provável que o modelo adequado seja algo parecido com esse aqui, onde tem esses 3 homens, como já falei. E, como eu disse, o propósito não era alcançar o céu, né, físico, mas abrir os céus, abrir os portais dos céus para poder receber todo tipo de divindade, espíritos e assim sucessivamente, porque assim eles manteriam o poder. Como a Bíblia diz, né, e nós cremos nisso, o maligno, Satanás, Lúcifer, ele sempre existiu
e ele foi lançado sobre a terra, e ele não deixou de convencer o homem de cometer o pecado e o mal, todo tipo de coisa. Se você pesquisar, ó, quem foi Nimrod, existem inúmeros sites, inúmeros artigos, livros também, que tratam sobre ele, quem ele foi. E essa aqui é uma ilustração de Nimrod, e é como caçador, tá vendo, sobre um cavalo, mas como rei, mas ele era mais um escravagista, né? Ele não necessariamente caçava animal. Essa visão de que ele caçava animal é um pouco simplista, um pouco até ingênua, ok? Bom, tá aqui tem até uma descrição, Nimrod construiu a Torre de Babel, né? E de fato foi, porque é ele que, como o texto bíblico diz, esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor, isto é, em oposição à face do Senhor, e o princípio do seu reino de Nimrod foi Babel, quer dizer confusão, isto é, na região de Babilônia. Ali Babel era a capital, né? Era a capital do seu império. Ele também fundou outras cidades. Nínive também é uma cidade bem conhecida na Bíblia. Lembra do profeta Jonas? Então tem vários locais aqui que vocês podem se deparar e ver mais facilmente que tem um contexto bíblico bem claro para muita gente, de cidades que eram rebeldes, que desobedeciam ao Senhor. Mas vamos ver aqui mais um capítulo.